Então, a partir de agora, a gente está gravando. Nós vamos hoje iniciar o capítulo 1, Corações Flagelados. Nós vamos iniciar o capítulo, mas como eu falei no nosso primeiro encontro, nós não vamos encerrar um capítulo em cada dia de estudo, como a gente fazia no Boa Nova, porque Paulo Estevão, os capítulos são muito extensos, são muitas informações, são muitas reflexões e a gente não está com pressa, porque para estudar as mensagens de Jesus não pode ter pressa. Então vamos lá, começar. Vocês estão vendo ali Corações Flagelados? Tá, amiguinho Ítalo? Tá vendo? Tá. Porque às vezes eu passo aqui e não vai passando. Bom, aqui a gente entra no capítulo, né? E Emmanuel começa falando assim pra gente, ó. Amanhã enfeitava-se de muita alegria e de sol, mas as ruas centrais de Corinto estavam quase desertas. Aqui Emmanuel já situa para a gente onde que a nossa historinha está começando, geograficamente falando. Esse é aquele mapinha que eu mostrei no primeiro estudo, que vai acompanhar a gente para a gente ir se situando, né? Porque, para mim, pelo menos, enriquece muito a minha noção de dificuldade dos nossos irmãozinhos quando eu olho para esse mapa e vejo o percurso que eles fizeram. Então, eu acho muito interessante a gente acompanhar o estudo no mapa. E a primeira informação, onde é Corinto? Aqui, ó. Corinto está aqui, tá? É aqui que começa a história do nosso livro, onde Emmanuel já citou para a gente ali. E o que era Corinto? É importante, né, a gente entender o que era Corinto na época. Ela era uma importante província do Império Romano, a Caia, tá? Toda a Caia, aquela região ali, ó, a Caia. E Corinto era a capital da Caia, que era uma importante província do Império Romano. A gente vai entender por quê. E está bem ali, naquela partezinha ali. No ar, brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe. Entretanto, não se observava na fisionomia suntuosa das vias públicas, era uma cidade suntuosa, o sorriso de suas crianças despreocupadas, nem o movimento habitual das liteiras de luxo em seu giro costumeiro. Opa, alguma coisa estava acontecendo. A cidade reedificada por Júlio César, que Júlio César é esse? Quem fez Boa Nova, lá no primeiro capítulo, e lembra da Pax Romana, né? Daquele momento em que as guerras civis tiveram, e as grandes guerras de conquistas romanas tiveram uma pausa, e aí dizem os historiadores, né, que foi por conta de Augusto que isso aconteceu, e Humberto de Campos disse para a gente, bobinho eles, né? Na verdade, o planeta estava se preparando para receber o Cristo, por isso que veio essa sensação luminosa da paz. Bom, isso está lá na Boa Nova, está lá no nosso YouTube, lá nos primeiros capítulos lá do Boa Nova. Mas esse Júlio César aqui é o tio desse Augusto, da Pax Romana, tá? Ele reedificou. Por que ele reedificou? Era a mais bela joia da velha Acaia, servindo de capital à formosa província. Não se podia encontrar na sua intimidade o espírito helênico em sua pureza antiga. O que ele está dizendo aqui com esse espírito helênico? O período helênico se refere ao início da difusão da cultura grega, né? Que era uma cultura de arte, de ciência, né? Teve início a ciência propriamente dita, medicina, matemática, astronomia, tudo isso teve início nesse período helênico. Era um período onde difundia esse espírito grego do pensamento. E o Emmanuel está dizendo aqui, não tinha mais isso aqui. Isso não existia mais aqui. E o que existia? Vamos ver. O espírito helênico em sua pureza antiga, mesmo porque depois de um século de lamentável abandono, após a destruição operada por Múmio. Que Múmio é esse? Múmio foi o líder militar que liderou, sendo redundante, o ataque nessa região, que conquistou, né, por guerra essa região.
E quando ele entrou, quem tem essa tradução aqui de Paulo Estevão, ó, que é a tradução que eu estou usando, aqui embaixo tem até alguma coisinha falando sobre isso, tá? Sobre Lúcio Múmio, militar e político romano do século II. Quando ele entrou nessa região, ele matou todos os homens que ele encontrou pela frente e vendeu como escravos as mulheres e as crianças. Então, ele simplesmente devastou essa cidade dessa forma, né? E aí, Júlio César veio e reedificou ela 100 anos depois. No ano de 46 a.C., ele veio e reedificou a cidade. Essas são as informações. Não, olha qual turbulência passou, né? E por que ela não tinha mais esse espírito helênico de ser uma região de grande cultura grega, e olha no que ela se transformou. O grande imperador transformara Corinto em colônia importante de romanos, para onde acorrera grande número de libertos, ansiosos de trabalho remunerador ou proprietários de promissoras fortunas. A estes associara-se vasta corrente de israelitas e considerável percentagem de filhos de outras raças, que ali se aglomeraram. Então, era uma grande capital, né, para onde convergiam vários povos, várias culturas diferentes, vários interesses, sobretudo de prosperidade financeira, né? Era para isso. Fala, quem que abriu? Não? Foi. Tá. A cidade em núcleo de convergência de todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente. Sua cultura estava muito distante das realizações intelectuais do gosto grego, aquele período helenista que a gente estava falando, né? Mais eminente, misturando-se em suas praças os templos mais diversos, obedecendo talvez a essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria dos seus habitantes. Havia em Corinto vários templos, né? Mas 2 templos eram os mais conhecidos. Era o templo de Afrodite, anotei aqui, e de Apolo. Esse templo de Afrodite existia ali nele 1.000 mulheres que vendiam seus corpos todos os dias na cidade. Então, esse era o clima da cidade na época, né? Esse era o clima da nossa visão material. Imagina o clima espiritual, né? E o outro era de Apolo, né? Bom, por isso que era conhecida, Corinto tornara-se famosa pelas tradições de libertinagem da grande maioria dos seus habitantes. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Vocês já tinham escutado falar? Nunca tinham ouvido falar? Quando leram, porque a maioria que colocou lá, preencheu a nossa ficha, eu mandei, ó, quem que está falando aqui? A Ana. Ana, eu mandei o mapa sim, amor. Mando de novo para você. A Ana está falando aqui que eu não mandei o mapa. Mandei sim, mas eu mando de novo. Pode deixar, está lá no nosso grupo, mas eu mando de novo. Então, se eu não me engano, de todo mundo que se inscreveu até agora, acho que só 2 pessoas que falaram que não conheciam o livro. Todo mundo conhecia. Sabiam que esse era o ambiente inicial? Porque quando a gente lê assim, sem buscar essas informações, a gente às vezes não cria, né, o ambiente daquele local, né, do que estava. A Carlinha disse que sim. O ambiente, né, a gente passa às vezes despercebido para a gente. Isso é importante para a gente ver a turbulência dos acontecimentos, a vibração, sobretudo para a gente, né, que sabe que existe esse outro lado, né, a vibração desses pensamentos, dessa tendência, como colocou Emmanuel aqui, libertinagem da grande maioria dos seus habitantes. Carlinha falou que sim. Mais alguém já tinha visto
ou não? Leu? Sim, sim, Elaine. Boa noite, querida. Muito bom te ver de volta. Boa noite, Tudo meu amor. bem? Muito bom, tudo Muito bem. bom. Senti sua falta semana passada. Também, obrigada, viu? A Roma, naquela época, Elaine, historicamente era conhecida pela libertinagem, né? Então, não só Corinto, como todas as cidades dominadas por Roma, tinham essa característica. Era uma coisa assim normal, Sim, não era nada assim. E os romanos, eles tinham a característica também de, ao conquistar as cidades, eles acabavam com a cultura do povo dali, escravizavam todo mundo e exterminavam qualquer cultura que pudesse existir. Então, é diferente dos gregos, né? Os gregos eles mantinham a cultura do lugar, enfim. E aí eles botavam a coisa lá para pegar fogo mesmo, que essa era a natureza deles, é uma coisa muito louca, né? sim, verdade. Muito, muito bem lembrado, Juliette. Exatamente isso. Era esse o ambiente que se sobrepunha ali na época, né? E aí vocês imaginem, né? A dificuldade dos nossos queridos mentores para tentar dar uma equilibrada ali naquele ambiente, né? Devia ser um esforço gigantesco, né? Mas vamos prosseguir. Os romanos lá encontravam campo largo para as suas paixões, entregando-se desvairadamente ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas. Ao lado dos aspectos soberbos e das pedrarias rutilantes, o pântano das misérias morais exalava nauseante bafio. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. De quando em quando, os grandes escândalos reclamavam as grandes repressões, né? E assim, era uma forma de frear, né, às vezes, essa vibração, né, que era construída ali. Então, existia de tempo em tempo, né? A gente tem tragédias aqui, como ele fala, históricas, né? A gente não vai trazer aqui, mas tem de povos inteiros, né? Que se acabaram em razão, né? Disso, de se voltarem, né? Só para esse lado dos vícios, como eles chamam aqui, o pântano das misérias morais. Não elevavam em nada os pensamentos espirituais, a religiosidade não tinha, né? Era voltada só para as questões exteriores dos deuses, né? Dos templos, enfim. Nesse ano de 34, Emmanuel situa aqui agora para a gente o ano, né? Ele situa cronologicamente. Então, a gente já sabe que esses primeiros acontecimentos aqui que a gente vai ver tá no ano de 34 depois de Cristo. A cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Então, quem conhece, já conhece a história do livro, né? Sabe que agora a gente vai caminhar para ver primeiro conhecer José-Deb, né? Que é pai de Gesiel e Abigail. Depois a gente vai ver a prisão deles. Então, a gente já vai guardar na nossa cabecinha que isso tudo, esses fatos iniciais, a prisão de Gesiel se deu nesse ano de 34. Olha, não é à toa, né, que Emmanuel coloca aqui a localização, a data. Por isso que eu estou pensando essas informações, porque essas informações são importantes para a gente ter uma visão ampla, né, dos acontecimentos. O que estava acontecendo, então? Crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, exigindo severas devassas. O procônsul não hesitara ante a gravidade da situação. Expedindo mensageiros oficiais, solicitou a Roma os recursos precisos. E os recursos não tardaram. Em breve, a galera a gente vai ver também mais para frente o que é uma galera, mas eu já vou adiantar aqui. Galera eram os navios usados na época, que eles eram movidos à força de remo dos escravos e a vela também, mas a força maior era a força dos escravos,
que remavam para deslocar o navio que chamava Galera. Das águias dominadoras, auxiliada por ventos favoráveis, trazia no bojo as autoridades da missão punitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Eis porque, nessa manhã radiosa e alegre, os edifícios residenciais e as lojas do comércio apresentavam-se envolvidos em profundo silêncio, semicerrado e triste, aquele ambiente tenebroso, né? Os escravos, a gente vai ver aqui mais para frente, os escravos começaram a se rebelar, começaram a matar, e aí eles pediram reforço para poder ampliar a força de opressão, né? Para poder parar no medo essas rebeliões. Os transeuntes eram raros, com exceção de vários magotes de soldados que cruzavam as esquinas despreocupados e satisfeitos, como que se entregava de bom grado ao sabor das novidades. Já de alguns dias, um chefe romano, cujo nome se fazia acompanhar de sombrias tradições, fora recebido pela corte provincial ali, desempenhando as elevadas funções de legado de César, né? Ou seja, era o braço de César ali, cercado de grande número de agentes políticos e militares e estabelecendo terror entre todas as classes, com os seus processos infames. Licínio Minúcio é o mesmo que invadiu a cidade, né, anos atrás. Chegar ao poder, mobilizando todos os recursos da intriga e da calúnia. Opa, olha os instrumentos dele para chegar no poder. Já não representa muito boa vibração esse nosso irmãozinho, né? Conseguindo voltar a Corinto, olha, ele retorna, conseguiu voltar a Corinto, onde estacionara anos antes sem maior autoridade. Agora ele tem muita autoridade. Tudo ousava agora por aumentar seus... Olha, o principal pensamento dele quando ele retorna. Aumentar seus cabedais. Fruto de avareza insaciável e sem escrúpulos. Ele queria aumentar a sua fortuna. Pretendia recolher-se mais tarde àqueles sítios onde suas propriedades particulares atingiam grandes proporções, esperando aí a noite da decrepitude é da velhice. Então, esse era o pensamento dele. Ele queria retornar para aquela região ali, para aquela importante província, porque e queria retornar com poder, porque lá ele já tinha conquistado algumas terras e queria conquistar mais ainda, porque ele elegeu lá como a cidade que ele ia ter a velhice dele com bastante propriedade, muito rico, com muito poder. Esse era o pensamento dele. Assim, de maneira a consumar seus criminosos desígnios, iniciou largo movimento de arbitrárias expropriações, a pretexto de garantir a ordem pública em benefício do poderoso império que a sua autoridade representava. Gente, esse era o ambiente, e era um pouco do ambiente que os discípulos passavam também, né, essa opressão. Por isso, aquele medo deles, quando eles não tiveram coragem de se mostrar, quando Jesus foi preso. Imagina passar por uma situação dessa. A gente vai ver o que José passou. Era muito difícil, né? Muito duro. Era muita crueldade, era muita violência física mesmo, né? E reclamou, perdeu a terra. Ah, por que eu perdi minha terra? Porque você reclamou. Acabou, me dá aqui que não é mais sua, é minha. E era assim que era feito. E se reclamar mais, vai preso. Essa foi a história. Numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da nefanda extorsão. Por toda parte começava a chorar os oprimidos. Entretanto, quem ousaria o recurso das reclamações públicas e oficiais? Quem? Quem que ia levantar a voz? Era praticamente um suicídio, né?
A escravidão esperava sempre os que se entregassem a qualquer impulso de liberdade contra as expressões de tirania romana. E não era só a figura desprezível do odioso funcionário que constituía para a cidade uma angustiosa e permanente ameaça. Seus asseclas espalhavam-se em vários pontos das vias públicas, provocando cenas insuportáveis, característica de uma perversidade inconsciente. É difícil viver no Rio de Janeiro violento, né? Imagina viver lá, nessa época. A gente olha aqui, tá bom, né? Tá bom. Amiguinho Ítalo, quer falar? Não, amiguinha, enquanto não, só acompanhando. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Então, vamos lá. Amanhã ia alta, quando um homem idoso aqui, a maioria já leu o livro, né? Aqui, Emmanuel vai começar a trazer para a gente a personalidade, não, o perfil, né, de Josedeb. Quem era Josedeb? Né? Então, ele vai começar a traçar aqui para a gente com informações sobre a vida desse homem. Quem já leu o livro, né? Quando a gente lê a primeira vez, eu acredito que ninguém consegue ler esse livro uma vez só, mas quando a gente lê a primeira vez, a gente sabe já o que vai acontecer, né? A gente começa a pensar assim, puxa vida, que inconsequente, né? Que inconsequente, por conta de um ato impensado, levou a família ao que levou. Eu estou antecipando isso, por quê? Para que a gente possa perceber na trajetória desse homem, né, em várias informações da sua personalidade moral, que Emmanuel vai colocar aqui, que muitos de nós não passaria como ele passou por essas provas, nem por um décimo. A gente não passa hoje. Hoje a gente não passa. Qualquer coisinha que acontece, a gente já acha um injustiçado do injustiçado. E não consegue ficar quieto, né? Tem que reclamar, tem que se impor, tem que exigir o meu direito, meus direitos para cá, meus direitos para lá. E aí, quando a gente começa a ler, a gente começa a criticar o comportamento dele quando lá na frente ele comete o ato que ele cometeu, que a gente vai ver. Mas vamos perceber o que esse homem suportou na vida dele até o momento que ele não teve mais forças. Ó. Amanhã ia alta, quando um homem idoso, dando a entender que buscava o mercado pelo cesto que lhe pendia nas mãos, atravessava a passos vagarosos uma praça ensolarada e extensa, ou seja, já era idoso, já andava a passos, né, vacilantes ali, já tinha uma debilidade natural de um corpo de um idoso, né, mas não foi poupado ainda assim. Um grupo de tribunos alvejavam com ditérios deprimentes entre gargalhadas e ironias. O velhinho, que denunciava nos traços fisionômicos a linha israelita, demonstrava perceber o ridículo de que vinha sendo objeto. Mas, distanciando-se dos militares patrícios, como desejoso de resguardar-se, caminhou com mais timidez e humildade, desviando-se em silêncio. Imagina, dentro dessa criatura, o que não se passava nessa hora. Idoso, frágil, e já sendo ali por soldados, né, que já estavam ali oprimindo, violentando, e ainda estava sendo alvo direto das suas zombarias. Imagino que o coração dele, nessa hora, tenha disparado. Foi nesse instante que um dos tribunos, tribuno é soldado, em cujo olhar autoritário perpassava acentuada malícia, acercou-se dele, interrogando asperamente: Olá, judeu desprezível, como ousas passar sem saudar os teus senhores? O interpelado destacou, pálido e trêmulo,
Seus olhos revelaram estranha angústia que resumia na sua eloquência silenciosa todos os martírios infinitos que flagelavam a sua raça. As mãos enrugadas lhe tremiam ligeiramente, enquanto o busto se arqueava reverente, premindo a longa barba encarnecida, né? Então, mesmo ali tremendo de medo, né, angustiado com essa situação, ele tentou ser reverente ali, né, de alguma forma. Seu nome tornou o oficial entre desrespeitoso e irônico. José, filho de Jaré, respondeu timidamente. E por que não saudastes os tribunos imperiais? Senhor, eu não ousei, explicou quase lacrimoso. Não ousaste? Perguntou o oficial com profunda aspereza. E antes que o interpelado conseguisse oportunidade para mais amplas desculpas, o mandatário imperial assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável, em bofetões sucessivos e impiedosos. Ou seja, é o que eles queriam, né? Acertaram o rosto dele, não foi com um, nem foi com dois, né? Foram com bofetões sucessivos e impiedosos. Toma, toma! Exclamava rudemente ao estridor das gargalhadas dos companheiros presentes à cena em tom festivo. Enquanto um batia, os outros gargalhavam. Guarda mais essa lembrança, cão asqueroso. O velhinho cambaleou, mas não reagiu. Percebia-lhe a surda revolta íntima, a traduzir-lhe no olhar chamejante, indignado, que lançou ao agressor com uma serenidade terrível. Num movimento espontâneo, olhou os braços encarquilhados na luta e no sofrimento, reconhecendo a inutilidade de qualquer revide. Olha a impotência, né? Ele olhando para ele mesmo nessa situação, sentindo essa humilhação, sentindo a dor física da bufetada, sentindo-se absolutamente sem forças, né? Impotente. Foi quando o verdugo inesperado observou-lhe a calma silenciosa. Pareceu medir a extensão da própria covardia e, colando as mãos na complicada armadura do cinto, voltou a dizer com profundo desdém, ou seja, aquele olhar calado para ele tocou, né? Os dardos mentais alcançaram ele ali. Agora que recebeste a lição, podes procurar o mercado, judeu insolente. Pode ir. Imagina, gente. É duro, né? A vítima, então, dirigiu-lhe um olhar de ansiosa amargura, no qual transpareciam as dolorosas angústias em toda uma longa existência. Emoldurado na túnica singela e na velhice venerável, aureolada por cabelos branqueados nas mais penosas experiências da vida. O olhar do ofendido semelhava-se a um dardo, ao dardo aí, invisível, que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau, né? Ou seja, o dardo que ele mandou penetrou para sempre, segundo Emmanuel aqui, né? A consciência daquele agressor. O que significa isso, gente? Né? Quando isso acontece? Significa que toda agressão que a gente dirige, né, a alguém, de forma a atingir essa pessoa, né, causar-lhe sofrimento, causar-lhe dor, pode ser que naquele momento ali, esse soldado, para ele aquilo ali, né, por um momento no olhar de José-Deb, ele sentiu alguma coisa, mas não muito, né? Passou, provavelmente, muito provavelmente, ele continuou essa vibração, esse comportamento, né, de um irmão em erro, na agressividade. Mas vocês podem ter certeza que em algum momento, no momento do despertar desse espírito, e é assim que acontece com a gente, né? É permitido, não é imposto, é permitido essas lembranças.
essas lembranças vêm à tona, né? Como forma não de trazer a mesma dor, mas como forma de educar o espírito, de lembrar para ele tudo aquilo que ele fez, né, que cometeu aos outros, que representou dor. Em algum momento vem no despertar, né, do espírito, vem essas lembranças. Então, é nesse sentido aqui, ó, que penetraria para sempre a consciência do agressor desrespeitoso e mau. No entanto, aquela dignidade ferida não se demorou muito na atitude de exprobração intraduzível em palavras. Em breves instantes, suportando os ditérios da geral zombaria, prosseguiu no objetivo que o levara a sair à rua, ou seja, seguiu para o mercado. Esse era o objetivo dele. Porém, ele seguiu a caminhada dele cheio de reflexões amargas no seu coração, porque ele já havia passado por muitas dores. 2 lágrimas quentes e doloridas sulcavam-lhe as rugas da face macilenta, perdendo-se nos fios grisalhos da barba, que fizera para merecer tão pesados castigos. Aqui ele começa, né, a perguntar: o que eu fiz para merecer isso? Pergunta que por vezes a gente faz, né? O que eu fiz para merecer isso? A cidade fora trabalhada pelos movimentos de rebeldia de numerosos escravos, mas seu pequeno lar prosseguia com a mesma paz. Isso era o que ele se perguntava: poxa vida, eu sei que tem pessoas aqui, né, que não aguentam e estão se rebelando, estão matando os soldados, mas a minha casa continua em paz. A minha casa continua rogando a paz de Deus. Seu pequeno lar prosseguia com a mesma paz dos que trabalham com dedicação e obediência a Deus. Ainda assim, eu mereço isso? Era a pergunta que habitava o coração e o pensamento de José-Deb, né? Por quê? A humilhação experimentada fazia-o regressar pela imaginação os períodos mais difíceis da história da sua raça, né? Por que motivo e até quando sofreriam os israelitas as perseguições dos elementos mais poderosos do mundo? Eu esqueci de trazer, mas eu vou trazer no próximo estudo. Lá em A Caminho da Luz, Emmanuel traz para a gente a missão do povo de Israel, né? E a missão do povo de Israel era justamente a missão de trazer a ideia, entre outras, né, de trazer a ideia de um Deus único, né? De trazer a ideia de um Deus que estava ali olhando pelo seu povo. Essa era a grande missão de Israel, né? No entanto, foi um povo, e é, né, ainda, tão sofrido, mas tem os seus motivos. Por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo? Está lá em A Caminho da Luz. A explicação dessa pergunta aqui está lá. Semana que vem eu vou trazer. Qual a razão de serem sempre estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra? Já naquela... Elaine. Oi, fala, Elza. Eu fiz essa pesquisa no Caminho da Luz. É no capítulo, eu acho que de Israel, o povo de Israel. Eles tinham essa missão, eles eram os povos degredados, né, de capela. Era uma raça assim mais forte, mais homogênea, eles acreditavam em Deus único, e eles tinham essa missão de vir trazer essa verdade. Mas aí eles sofreram muito, diz Emmanuel, por causa do muito orgulho e grande vaidade por sua aristocracia espiritual. Aí por isso que eles sofreram muito. Muito bom, Elza. E se fecharam, né? Em vez de acolher, expandir a sua religiosidade para os outros povos, né? Eles se fecharam. Eles não queriam se misturar, né, com as outras raças, né? Eles tinham essa vaidade, mas Emmanuel diz também que eles conquistaram a fraternidade e a fé.
que foi um povo sem pátria, né? Sem lar, mas passaram depois a ser um povo solidário. E entre eles, né, eles tinham um espírito de cooperação, e a gente viu lá no início, né, falar sobre o espírito de cooperação muito grande. Só que eles fechavam entre eles. Esse espírito de cooperação eles deveriam ter ampliado, né, para todos os outros povos, mas eles fecharam entre eles. Eles eram um dos povos degradados de Capela, né? E a outra pergunta também que eu queria fazer para você é o seguinte: na história aí de Paulo e Estevão, né, de 34 anos depois de Cristo, eles já estavam no mundo de expiações e provas, ou eles estavam numa transição de primitivos para um mundo de provas e expiações? Isso aí eu estava procurando, mas eu não achei nada a Não, respeito. já é mundo de provas e expiações. Mas era bem no iniciozinho, assim, será? Porque a Capela gente era fez mais tanta adiantada que a Terra. maldade. Oi? E calma, Capela não era mais adiantada que a Terra? Capela era mais Adiantada em evolução do que a Terra. Sim. Ainda era um planeta de provas e expiações, porque não existe um só, né? São vários. Mas já estavam mais adiantados que a Terra. Capela ia passar para a regeneração quando acontecia E esse isso, degredo. provavelmente Capela é a Terra de hoje. Daquela época era a Terra de hoje, né? Mas eu não estou falando a respeito de Capela, não. Estou Tá falando a falando de respeito da quê? Terra mesmo. da Ah, Terra. entendi. É. Olha, Elza, o que acontece, né? A natureza das provas e expiações que os espíritos já passavam, que a gente está vendo aqui a história de já mostra para a gente que sim, já era uma terra de provas e expiações, né? A gente está vendo aqui. Povos já expiavam, né? Já passavam por provas, então sim, Mas tinha muita crueldade, né? muita Muita crueldade. crueldade. Não tinham leis humanas, né? Então, Não tinham leis não humanas tinham para. ainda leis humanas, né? E a gente É, viu que estava começando a se formar alguma coisa. A gente vai ver, inclusive, a ideia de acolhimento social, né? Que a gente tem hoje. A maioria, né? A maior parte de acolhimento social não é feito pelas instituições de Estado, é feito pelas instituições religiosas. E isso teve início com a Casa do Caminho, porque antes não existia essa ideia de construir um local para acolher as pessoas que precisavam sim, de alimento, né? Não existia isso, né? Porque Então, para o que você a gente vê no início é a ver lei do mais forte figurando, né? a lei do mais forte vigorando, mas aí existe paralelamente, né? Como até hoje, os movimentos vão acontecendo, aos nossos olhos é sempre tudo muito trágico, mas por paralelo a isso, tem os movimentos da espiritualidade transformando aquilo ali. Por exemplo, na passagem do apedrejamento da mulher adúltera, que a gente viu lá no Boa Nova, Emmanuel, no finzinho, ele coloca assim, que a partir daquele momento ali, que Jesus falou para eles, né? Porque eles trazem a lei de Moisés para Jesus, e eles querem que Jesus contrarie a lei, porque eles sabiam que Jesus não seria capaz de apedrejar a mulher ou mandar apedrejar, né? Só que aí Jesus toca no coração deles e fala assim: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Humberto de Campos coloca no finalzinho do capítulo, lindissimamente, coloca assim: a partir daquele momento, iniciou-se dentro daqueles espíritos um movimento de transformação da legislação penal, das penas, né? Então, a Sim, gente lembro. lembra disso? Então, a gente vê que Lembro. gradativamente as penas foram modificando. Eu até trouxe para vocês que direito é a minha área, né? Eu estudei isso na faculdade. As penas foram modificando radicalmente ao longo dos anos, né? E hoje a gente não tem, na maioria dos países, mais pena de morte, e a gente se surpreende com isso, mas antigamente não era só pena de morte, era tortura e morte.
Então, sim, era já um planeta de provas e expiações. A gente está vendo um espírito passar por uma expiação, né, que ele vai passar, mas, ao mesmo tempo, assim como hoje, já existia um movimento de transformação. Porque a passagem de um planeta, assim como a evolução de um espírito, ela não é taxativa. Amanhã, às 10 horas, é planeta de regeneração. Não existe isso, né? É sim, claro. É tudo gradativo. E o degredo, né, de Capela, gente, quem não conhecer a história do degredo de Capela, depois me fala, tá? Se tiver curiosidade, que eu vou indicar para vocês estudo, vou indicar leitura para vocês terem essa noção. O degredo de Capela foi o que a Carla falou. O planeta do sistema de Capela, porque Capela não é o nome do planeta, é o nome do sistema solar. Um planeta do sistema de Capela estava passando por um processo de transformação. E os espíritos que estavam relutantes ali naquele ambiente, que já não acolhia mais os pensamentos deles, tiveram que ser retirados para o planeta poder prosseguir. Isso vai acontecer no nosso planeta, tá? Mas não é agora. É o joio que vai ser separado do trigo, não é não, Ítalo? Só uma coisinha que eu fiquei pensando aqui, né? 2000 anos, né? Porque essa história se passa 1990 anos atrás, 2000 anos atrás. Para a evolução de um planeta, é um período muito curto, né? Então, assim, provavelmente a gente não está muito longe, não estava naquela época muito longe do que a gente está hoje. E, assim, uma opinião pessoal minha, né? E é pessoal, tá? É que a regeneração ela iniciou com a vinda de Jesus. Então, eu acho que é por isso que de Jesus para cá a gente teve esse boom na parte moral, né? Porque se você pensar, diante de uma evolução de um planeta, 2000 anos para mim não é nada, né? Quantos bilhões de anos tem a Terra? 2000 anos não é nada. Então, assim, de 2000 anos para cá, tudo se modificou de uma forma tão rápida que acho que já era a regeneração chegando. É por isso que a Elzinha falou assim, nossa, mas eles eram tão cruéis lá atrás, né? E nesses 2000 anos aí a gente já conseguiu melhorar um cadinho. Eu queria falar, porque o início, essa ação de Capela me empolga muito, né? Que Capela se transformou no mundo de regeneração, né? E aí foi degradada as pessoas para cá, e essas pessoas, Jesus ajudou orientou eles a trazer o progresso material para cá, já que eles não tinham, e intelectual, né? Que eles não tinham progresso moral, mas eles tinham intelectual. Então, esse progresso que a gente tem hoje, intelectual, foi trazido por esse pessoal de Capela, né? E Jesus queria que eles desenvolvessem moralmente. Só que aí o povo judeu, que é um dos capelinos, perguntou para ele como é que a gente vai fazer, né? Aí pode deixar que eu vou lá para ensinar para vocês como é que vai fazer. E aí ele veio, entendeu? Jesus veio. Isso está lá no livro Caminho da Luz. E então ele veio para justamente ensinar como fazer para evoluir moralmente. E o planeta nosso, passando de planeta primitivo para o mundo de regeneração. Hoje, aliás, ontem à noite, eu fiquei muito emocionada com o programa do Pedro Bial, que infelizmente passa muito tarde, porque é um programa muito bom, e justamente falando da evolução da justiça penal. E aí eles estavam falando de justiça regenerativa ou educativa, né? E ao invés de punir o preso, educar o preso, conscientizar o preso, o criminoso, que ele errou, que ele tem que mudar, que ele não pode fazer mais aquilo, né? Que faz mal para ele, faz mal para as pessoas que estão à volta dele e para a sociedade, né? Então, tipo um processo de recuperação do preso real,
não é, tem até um depoimento de uma juíza que ela se sentia enxugando gelo, repreendia, não fazia nada diferente, prendia o preso continuava naquilo, às vezes saía da cadeia até pior. Não, esse processo é um processo educativo, que o preso passa por psicólogo, psiquiatra, ele passa por educação ética e moral, né? Enfim, ele sai dessa justiça, desse projeto que eles têm de justiça regenerativa, transformados em outra pessoa, entendeu? Eles mudam o comportamento deles, eles recuperam a pessoa. Quem estava nas drogas deixa de ser criminoso. Eu achei esse projeto tão lindo, e é uma coisa real que nós estamos começando agora no nosso Brasil. E se tomara que o planeta todo adote esse sistema, esse projeto, né? Não seja só um projeto, mas que se torne realidade, né, no mundo. Sim. Né? Bia, isso que você está falando é muito interessante, né? E é o olhar que eu gosto de ter. Por quê? Porque, às vezes, né, a gente é muito levado a falar, tá tudo perdido, nada presta, não tem mais salvação, né? Nosso mundo não tem salvação, não tem isso, não tem aquilo. Mas isso que você está falando, por exemplo, a nossa, como é que eu vou explicar? O nosso processo penal, né? O processo penal é assim, depois que foi julgado o cumprimento da pena. O cumprimento da pena, o processo de execução penal, para o preso, a filosofia básica dele é justamente isso que você está falando. Se você lê o Código de Processo, né, de execução penal, você vai ler de execução penal. Você vai ver que ele tem uma filosofia básica de reinserir, né, de tirar o sujeito da sociedade, porque ele cometeu um ato e não pode ficar em sociedade, porque naquele momento ele representa um perigo, né? Mas ele é retirado. Antes ele era assassinado sumariamente, não tinha processo, não tinha julgamento, não tinha defesa. Olha como já progrediu, né? Hoje ele é retirado, ele é julgado, né? Se ele for condenado, ele sofre um processo de reinserção. Por isso que as penas são progressivas. Se ele foi condenado na pena de prisão em regime fechado, ele cumpre determinados requisitos e vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. Porém, isso não é de regra aplicado, porque se tornou uma questão de política pública, né? Que tem origem lá na educação. Isso é uma discussão aqui grande para a gente ter. Mas isso que você trouxe, essa ideia da justiça restaurativa, ela é maravilhosa, e a gente tem que ter uma coisa na cabeça. Ela vai acontecer, ela vai se propagar, né? Você falou, tomara que ela vai acontecer, ela vai se propagar. Sabe por quê? Porque ela não é obra do homem encarnado. Assim como muitos progressos do ponto de vista dos direitos humanos na nossa sociedade, não é obra do homem encarnado, é obra da espiritualidade. O homem que acha que ele sozinho, encarnado, traz o progresso, traz a libertação dos oprimidos, né? Por maior boa intenção que ele tenha, ele precisa de um pouquinho de humildade, porque é sempre obra da espiritualidade impulsionando esse progresso que a gente quer. Então, é isso sim, a gente está caminhando para um planeta de regeneração, e esses pensamentos que vão sendo colocados, né, vão sim ganhando campo, e é nisso que a gente tem que vibrar, é nisso que a gente tem que acreditar, porque a gente faz parte disso também. Né? Não é ficar divulgando, indulto de Natal, bota um monte de preso na rua, que não é isso, né? A gente não tem que vibrar isso, a gente tem que vibrar pelo progresso, e o progresso faz parte, sim, de um olhar humano para os nossos companheiros que estão lá. Chico, quando entrou num presídio, né, ele perguntou, quantos somos? Né? Vou ler aqui um pouquinho dos nossos amiguinhos que gostam de colocar aqui. A Marília falou assim, foi mesmo a partir do imperador Augusto, sobrinho de Júlio César, me corrijam se estiver enganado, que começou o declínio de Roma em razão dos valores que cultuavam, imensa depravação, opressão dos povos. Um pouco depois, a Pax Romana, né, trazida por Augusto, a espiritualidade devia viver bastante aflição. Muito, muito, Marília.
É... E vive até hoje, né, Marília? Porque a gente ainda está rebelde, né? Olha as guerras aí acontecendo, né? Não tanto como... Mas ainda a espiritualidade ainda tem um destaque cardíaco com a gente ainda, né? Mas um pouco depois, tá? Porque a Pax Romana, se eu não me engano, não me recordo, né? A gente estudou isso no Boa Nova, durou uns 200 anos ainda. Então, eu acho que depois que teve, né, começou o declínio. Ó, o Ricardo colocou assim: acredito que não tem um tempo específico para cada fase dos mundos. Não tem. Primitivo, prova, expiação. No entanto, acho que não são em somente 2000 anos. Bom, quem estuda, tem um estudo do Haroldo sobre a Gênese, né? Gênese, não Gênese Kardec, Gênese, o primeiro livro da Bíblia, que fala da criação do mundo, dos 7 dias da criação, que é Gênesis, né, que fala o nome do livro. Isso, Gênesis, porque Gênesis é de Allan Kardec, Gênesis. Obrigada, Elza. Que ele traz a explicação justamente desse período de 7 anos, né, desde o início até o último dia da criação. 7.000 anos. 7.000 anos. São 7 dias, cada dia representa 1.000 anos, né? A gente estaria entrando... A gente estaria no 6.000, mais ou menos 6.000 anos. 6.000 anos. Entrando no último ano, no último ano que eu costumo brincar, do planeta Terra como planeta de provas e expiações. Por que isso, né? Não tem um prazo determinado, é no ano de 2024. Não tem. Mas, assim como nós temos o nosso projeto reencarnatório, né, que traça a nossa chegada e a nossa partida, e dentro desse período é o período que a gente tem para colocar em prática o que a gente precisa para evoluir, o planeta também tem. Não é assim, né, de qualquer jeito. Não, tem uma trajetória, tem um plano, porque sem plano, ninguém chega a lugar nenhum. Você levanta um voo com um avião sem um plano de voo, duvido você chegar em algum lugar. Você traça uma viagem sem ter um mínimo de plano onde você vai ficar, como é que você vai chegar, como é que você vai sair, você não vai. Ou você vai e não sai de lá. Então, sem plano, nada acontece. A espiritualidade, gente, é muito, mas bota muito. Mas multiplica esse muito por 100, organizado, né? Muito. Inteligente, né? Supremamente inteligente e organizado. Então, os 7 períodos da criação que estão lá é o período que o nosso planeta tem para ficar como período de provas e expiações. Acabou esse período, né? Por isso que tem o degredo. Falou, acabou, amigo, ó, acabou teu tempo aqui. Agora perdeu o barco. Esse barco vai seguir com quem aproveitou e você, infelizmente, vai na próxima viagem. Então, não tem, taxativo não tem, mas tem ali, sim, um projeto de tempo. Deixa eu ver aqui. Concordo, Juliette, concordo plenamente com a Carla. A vinda de Jesus iniciou um processo de transição. Aí a Carlinha colocou assim, acho que não só material. Os judeus trouxeram a ideia de um Deus único. A Elza falou, sim, Carla, essa era sua missão do degredo. Gente, sem dúvidas, né? Quando o nosso Mestre Jesus se materializou, encarnou no nosso planeta, o início da grande transformação foi ali, né? Só que a gente não pode esquecer, Jesus estava com a gente desde o início, ele construiu esse planeta para a gente vir para cá, está lá em A Caminho da Luz, e ele vai estar até o final, ele nunca vai deixar de ser o nosso governador. Por isso que, simbolicamente, é muito interessante que, se você tomar o livro da Bíblia inteiro, né, desde Gênesis até Apocalipse, que é o último livro, Jesus está no meio, que é o início do Novo Testamento, né, equilibrando ali as duas pontas. Isso é uma simbologia que eu gosto muito de trazer para a nossa reflexão, né? Então, sim, Jesus inaugurou ali, dentro dos nossos corações, uma nova mentalidade, que na época a gente ainda não tinha condições de compreender na sua amplitude. E aí ele trouxe um presente para a gente, que foi qual? Quem sabe? A chave para a gente conseguir compreender ou começar a entender os seus ensinamentos, a sua mensagem, o seu amor. Quem sabe qual foi esse presente que ele mandou para a gente?
Foi a doutrina espírita. O Consolador Prometido, né? A doutrina Muito espírita. bom, exatamente. Que é a chave para a gente conseguir interpretar, né? Porque, em verdade, gente, a gente está desde lá de Moisés sendo trabalhado, né? Com as leis mosaicas, a gente deixou de ser tão bárbaro. Depois veio Jesus e colocou lá o amor, e a gente ficou pensando sobre o que é o amor, né? Trouxe essas mensagens, essas parábolas codificadas com símbolos que não se perdem no tempo, para que hoje, com o Espiritismo, a gente comece a conseguir interpretar as suas mensagens. É isso que a gente está fazendo aqui. Começando, a gente não pode achar que a gente já sabe, não. Sabe por quê? Porque tem um instrumento fundamental para a gente conseguir alcançar tudo que Jesus veio falar para a gente e que a gente ainda não tem na sua perfeição, que é o amor. A gente pode ler, passar o dia lendo, passar o dia estudando, estudo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Kardec de cabo a rabo, todos os 450 livros do Chico. A gente só vai entender a mensagem quando a gente aprender a amar. Amores, então, eu li esse trecho aqui. Anne, para mim não está aparecendo a tua tela toda, não. Não sei para os outros. Não? Está Vocês estão vendo? picotada. Vocês estão vendo? A minha está Eu picotada. estou vendo claramente. Ligação Zoom. Tá? Estou enxergando. Tá. Então, deixa eu descompartilhar aqui, que já são 8 horas. A gente vai... Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar? Quer perguntar? A gente está começando aqui, né? Eu admiro muito a atitude daquele judeu de não reagir, né? Porque quanto às vezes a maior dificuldade da gente, pelo menos a mim, é ficar calada diante da agressão, da ofensa, é aprender a me controlar, entendeu? A calar a boca, ficar de boca fechada, entendeu? E deixar para lá, entendeu? Ele ainda mandou farpinha pelos pensamentos. A gente tem que aprender a calar, a não mandar farpinha para o pensamento, fazer coisa nenhuma, né? Mesmo... Bia, é isso. Porque toda vez que a gente reage, a gente comunga com aquela vibração, né? Eu também, às vezes, tenho dificuldade, viu, Bia? Aí tem o meu... Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, ó. Aí tem o meu sensor aqui, que é o meu marido que está aqui, que aí eu chego em casa e conto as minhas coisas para ele, ele fala assim, Kardec tá adorando ver. Chico tá batendo palma, fala assim, ó. Aí vem aquele peso na consciência, né? Pois Mas é. Isso, Bia, a gente ainda tem... É problemático. E a gente ainda é muito reativo, né? E pouco amoroso. Isso. Então, a gente precisa assim, exercitar mesmo. Você vê, né? Às vezes a pessoa fala assim, uma coisa é você ser educada, outra coisa é você abaixar a cabeça. Não, vamos abaixar a cabeça, vamos aprender a abaixar a cabeça, porque aí você não troca essa vibração. Eu admiro quem consegue, numa discussão, né, se manter assim, porque aquela pessoa, ela não está vibrando no ódio da outra, ela não deixa nem aquela vibração ruim chegar nela. E é isso que a gente tem que ter, não é só pelo outro, é por nós também. Né? Que quando a gente troca essa vibração, a nossa vibração despenca. Então, olha botando a mão, tirando a mão. Priscila, quer falar? E depois que acontece, a gente fica se sentindo mal, né? Por que eu caí eu pisei no tomatinho de novo? Mas esse se sentindo mal não é ruim. Porque tem gente que faz e sai dali achando que fez certo e segue achando que fez certo. A gente, pelo menos, já tem um cartazinho pequenininho, alguma coisa lá falando pra gente. Que bonito, né? Muito bem. Isso é bom, né? Esse pensamento que fica, às vezes, depois da culpa, ainda mais quando tem uma pessoa como eu tenho, graças a Deus, né? Que ainda ajuda mais ainda a falar que bonito. Que bonito. Heloísa quer falar, Heloísa? Heloísa, acho que hoje é o seu primeiro dia, né? É o primeiro dia dela. Oi, hoje é meu primeiro dia. Não quero falar, não, eu esbarrei na tela, desculpa. Imagina. Acho que a Carla queria falar também, ou a Priscila, não sei.
Bom, Não, queria complementar que, na verdade, o meu marido faz igual. O que adianta você lá fazer um encontro de Jesus terça-feira e a terapia que você faz não está dando muito jeito, não? Oh, meu Deus do céu, sai dessa terapia, só está gastando dinheiro. Aí eu falo, meu filho, você acha que não está adiantando? Porque o processo é lento. Pelo menos eu dei start em alguma coisa. E você está fazendo o quê? Né? E em relação ao remorso, né, que pegando o gancho da Bia, aí, hoje eu tenho um pouco de remorso quando eu ajo de uma maneira mais enérgica, né? E assim, quando eu entro em atrito com a pessoa, eu entro em atrito, às vezes eu falo que eu tenho vontade, mas aí depois, sabe, passa aquele negócio. Eu falei, ai meu Deus do céu, meu Deus, é a minha evolução espiritual. Era para ter ficado calada. E aí eu fico com remorso, né? Aí, de uma maneira, depois eu tento me reaproximar da pessoa, né? Com qualquer coisa que seja, com uma ação ou com uma mensagem, enfim. E hoje eu já tenho mais esse entendimento, essa clareza de que me dá o remorso depois de ter feito alguma coisa, porque a gente já deu o start aqui inicial, né? Pelo menos eu estou ainda igual formiguinha, né? Mas é isso. Ótimo, Pri. E é assim mesmo, a nossa caminhada é essa. E graças a Deus que a gente já tem se despertar, porque é verdade. Tem pessoas que, não, infelizmente, ainda não despertaram, né? E aí se comprazem naquilo, não querem voltar atrás, acham que estão certo o tempo inteiro, aí o ego, né? Enfim. Mas esse processo é lento, sim, é doloroso, não é fácil, né? Mas é a nossa caminhada. Amores, alguém quer... Ítalo, fala, amiguinho. Eu estava aqui refletindo, né? Começou ainda a conhecer a personalidade do Redeb, né? Mas a gente ainda vai ver bastante coisa. Mas só por esse iniciozinho, dá para a gente refletir que quando a gente tem uma questão muito, muito grande, individualmente ligada ao orgulho, à presunção, à vaidade, ao sentimento de superioridade em relação ao outro, a gente, através da reencarnação, vai ter que trabalhar essas questões. E o que acontece às vezes? Às vezes a gente pede para nascer condições análogas àquelas que a gente desrespeitou para poder entender e poder melhorar nesses quesitos. E quando esses sentimentos atingem o seio de uma raça inteira, o processo é o mesmo. A gente tem relato, que agora eu não vou me lembrar de cabeça certinho se é no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu acho que é, que explica um pouco do porquê dos sofrimentos dos povos africanos que foram escravizados. E ele fala que muitos desses povos escravizados na África são reencarnações de expiação daqueles orgulhosos povos romanos, né? Então, quando você tem o processo instaurado no seio de uma raça inteira, o processo é o mesmo, né? Só que aí você vai expiar como raça e não vai expiar como indivíduo. E nessa primeira parte do capítulo 1, a gente vê nitidamente Emmanuel retratando essa questão da supremacia romana, da supremacia da raça com que eles subjugavam os outros, né? Os outros povos. Muito bem lembrado, amiguinho, porque a gente tem, né? Como você bem colocou, nós temos consequências dos nossos comportamentos como individualidade, mas nós temos comportamentos como coletividade também, né? E nada foge à lei de Deus, né? Nada foge. Então, por isso que tem uma frase espírita que diz assim, e essa frase não tem que levar a gente a endurecer o coração, não, né? Mas para a gente pensar na justiça de Deus, que é assim, há muitos injustiçados, mas nenhuma injustiça, né? Então, sim, né? Todos os povos que, na sua coletividade, de alguma forma sofreram,
não faz sentido que eles não tenham, como coletividade, de alguma forma, cometido algum ato contrário à lei de Deus, né? Muito bem lembrado, assim, é com eles. Eu acho que é no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sim, que fala sobre o povo africano. Muito bom, obrigada, amiguinha. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mais alguma coisa, amores? Ou a gente pode encerrar? Amiguinha, você faz a nossa prece de encerramento, por favor? Eu? Isso. Faço. Então tá, então vamos. Vamos agradecer. Então vamos agradecer a nosso paizinho querido, a nosso querido Mestre Jesus, que planejou todas as etapas do desenvolvimento desse orbe, que acompanha desde que, como nos traz Emmanuel, a massa incandescente se desprendeu do Sol, acompanha os destinos desse planeta desde que ele se formou e que, com certeza, junto com o amor de Deus, reflete para cada um de nós os desejos de que nós cresçamos em amor, cresçamos no sentimento de perceber o outro, de ir até o outro, de gerar, como é imprescindível que seja para a evolução desse planeta, o sentimento de fraternidade universal, a percepção de que todos somos irmãos. Para isso, nós que desejamos verdadeiramente nos conhecer e nos melhorar, nos debruçamos aqui nesse estudo sobre as histórias de personagens que muito têm a nos dizer sobre o crescimento da capacidade de amar, sobre a possibilidade de transformação do homem velho num novo homem, sobre a colaboração do plano material com o plano espiritual e vice-versa. Então, nós estamos felizes pela oportunidade e pedimos que sejamos, em cada estudo, inspirados a colher as melhores lições das letras e das trocas aqui produzidas nesse grupo. Jesus ampare os nossos ideais de crescimento, que Deus nos envolva com todo o seu amor e que nós, da nossa parte, possamos senti-los dentro dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amor. Amores, obrigada. Até terça-feira que vem. Fiquem todos Boa noite, gente. Obrigada. Beijos. Boa noite. A gente que agradece. Boa noite, pessoal. Um beijo grande para todos. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa noite. Beijo, Fiquem com Deus.